Bom dia, meus irmãos, meus amigos, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina. Sou o pastor Emerson, pastor titular desta igreja, localizado aqui no centro da capital do Piauí, na cidade de Teresina, ali na junção das ruas São Pedro e 7 de setembro. Se você não é membro de alguma igreja evangélica, tem acompanhado o nosso canal, desde já quero convidá-lo então para estar conosco aos fins de semana, não é? Nossa programação inicia no domingo pela manhã às 9 horas e às 17 horas também na parte da tarde. Nós temos 2 cultos e pela manhã também nós temos, logo após o culto, a nossa escola bíblica dominical. Então esteja à vontade para estar participando conosco, visitando a nossa igreja, tá bom? Bom, nós vamos dar continuidade à segunda parte agora. Nós fizemos um vídeo anterior falando aí sobre um outro dispositivo de Satanás. Lembrando que nós estamos na 4ª parte do livro de Thomas Brooks, do puritano Thomas Brooks, né? Preciosos remédios contra os artifícios de Satanás. E aí nós estamos na 4ª parte desse livro, né? Trabalhando um artifício de maneira geral, que é quando Satanás então tenta manter as almas numa condição de tristeza, numa condição de dúvida e fazendo questionamentos. E aí, especificamente, esse 4º dispositivo sugere que, então, as graças de Deus, aquilo que Deus opera graciosamente no homem, na verdade, são mentiras. Ou seja, nada daquilo que Deus opera graciosamente é verdade. Thomas Brooks nos apresenta, então, 2 remédios contra isso. Nós estamos no 2º remédio e considerando algumas coisas acerca desse 2º remédio, quando nós estamos falando, então, sobre a diferença que existe entre a graça salvadora, a graça especial, santificadora, não é? E aquela graça que é a graça temporária, a graça restritiva. Então nós já abordamos no vídeo passado, eu peço para que você também vá lá depois e assista, né? Fizemos 6 reflexões, vimos 6 coisas importantes acerca disso. Hoje nós vamos fazer mais 4 e aí nós encerramos essa parte aqui do livro do Thomas Brooks, tá? Então, Brooks continua nos dizendo, então, quando ele vai falar, evidentemente, sobre a diferença dessa graça de Deus, a graça especial da graça restritiva, da graça temporária, dizendo o seguinte: a graça santificadora, a graça renovadora, coloca a alma em deveres espirituais, por motivos espirituais intrínsecos, como do sentido do amor divino, que constrange a alma a esperar em Deus e agir para Deus, o senso da excelência e da doçura da comunhão com Deus, e a escolha e preciosas descobertas que a alma outrora teve da beleza da glória de Deus, enquanto está ou esteve a serviço de Cristo. Então, o que Brooks nos diz aqui, meus amados irmãos, nesse 7º ponto, né? Que a beleza, que as boas palavras, as benditas cartas de amor, não é? A gente vê isso nas Escrituras, todo o carinho glorioso, não é? O doce abraço que as almas graciosas recebem de Cristo em seu serviço, elas geram uma consequência, elas provocam, elas induzem-nos, não é? Os crentes a servi-lo nos seus santos deveres. Isso é, de fato, um elemento da graça santificadora. Agora, a graça temporária, a graça restritiva, a graça comum, por exemplo, ela ainda pode colocar os homens com vistas a alguns deveres religiosos, mas apenas e com vistas a motivos externos, como, por exemplo, a ação social apenas, o cuidado com a criatura, com o homem, mas com vistas a que elas estejam sendo observadas pela criatura, que elas tenham e consigam receber recompensas dos homens, não é? E a manutenção dos seus próprios nomes de maneira honrosa entre os demais. Então a gente tem vários exemplos na Escritura desse tipo de postura, de pessoas que receberam apenas a graça comum. O caso de Saul, do rei Saul, não é? O caso de Jeú, o caso de Judas, o caso de Demas. A gente vai, por exemplo, e olha ali, principalmente nos evangelhos, né? A luta que Jesus teve constantemente, e exatamente nessa área, com os escribas e com os fariseus. Thomas Brooks conta a história, então, do Abade de Melancton. Ele vai ilustrar exatamente esse ponto, falando sobre esse homem, não é? O Abade em Melancton. E ele dizia que esse homem era um homem que vivia de maneira estrita, de maneira recatada, tinha uma aparência de humildade, mas enquanto ele era um monge. Diz então que quando ele recebeu, ele foi promovido, não é?
ele foi promovido a ter as chaves, ele se tornou ábade, na verdade, ele sai do status de monge para o status de ábade. Diz que aquela aparente santidade extraordinária, não é? Que da qual ele era tomado, tornou-se de maneira insuportável a expressão de orgulho e insolência. E diz que então esse monge, quando se torna ábade, ele é questionado acerca disso. Ou seja, por que ele mudou? Por que ele era alguém humilde, recatado, não é? Enquanto ele era monge, mas agora que ele tomou para si as chaves da abadia, ele se tornou um ábade, ele se tornou então tão orgulhoso, tão insolente. E ele diz assim, e ele confessou mesmo, que ele mantinha a sua aparência exterior humilde apenas para se tornar ábade. Então, perceba que esses são os motivos gerados por aqueles que não têm, essas são consequências geradas por aqueles que não têm graça salvadora da parte de Deus. E são os motivos mais baixos, mais pobres, mais vãos possíveis. O oitavo ponto a observarmos ainda dentro desse artifício de Satanás, não é? E dentro desse segundo remédio, considerando a diferença então da operação dessas graças, é que a graça salvadora, a graça renovadora, fará com que o homem siga o Senhor plenamente na deserção de todo pecado e na observação de todos os preceitos de Deus. Josué e Caleb, nós sabemos que eles foram servos fiéis ao Senhor, está lá em Números capítulo 14. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, seguiram os mandamentos, né? As ordenanças do Senhor, e eram meio que irrepreensíveis, né? A gente vê isso lá em Lucas capítulo 1. Nós vemos, por exemplo, quando o Apocalipse relata a vida dos santos, né? Como é que eles são descritos? Eles são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Está lá em Apocalipse 14. Esses são elementos da graça salvadora. Mas, irmãos, quando nós falamos sobre graça comum, graça restritiva, graça temporária, ela não pode capacitar um homem a seguir completamente o Senhor. Tudo que esse tipo de graça pode capacitar um homem a fazer é seguir a Deus de forma parcial, externa, com muita hesitação, como nós vemos naqueles que aqui foram citados, né? Herodes, Judas, Geu, os escribas, os fariseus que, inclusive, eles se autopromoviam por pagar o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas omitiam os assuntos mais importantes da lei, como era o caso, por exemplo, da misericórdia, da justiça, do amor, da fé. Por outro lado, a concepção da verdadeira graça salvadora, essa graça, a verdadeira graça, ela opera o coração para o ódio de todo o pecado, para o amor de toda a verdade. A graça salvadora de Deus faz o homem odiar aqueles pecados que por seu sangue ele não é capaz de vencer e abominar todos aqueles pecados que ele daria todo mundo se ele tivesse disponível para si para vencer esse pecado. Veja, por exemplo, as palavras do salmista no Salmo 119. No verso 104 diz assim: por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. E ele acrescenta lá no verso 128, por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Meus irmãos, para que uma alma verdadeiramente graciosa possa dizer: não há nenhum pecado mortificado e subjugado em mim como deveria, como eu gostaria, e que ela possa dizer: olha, embora essas coisas estejam presentes em mim, por mim o pecado ainda é odiado, é necessário que a graça salvadora do Senhor esteja operando. Dessa maneira, uma alma verdadeira, graciosa, também poderá dizer: embora eu não obedeça os mandamentos da forma que eu devo obedecer, não é como eu deveria fazer, cada palavra desses mandamentos para mim é doce, cada mandamento de Deus para mim é precioso. Uma alma que está debaixo dessa graça, meus amados, transformadora da parte do Senhor, ela preza e ama muitos mandamentos, mandamentos dos quais, inclusive, ela tem lutado para obedecê-los. Embora hajam muitos mandamentos que não possam ser cumpridos à risca, né, no seu estrito senso, embora há mandamentos com os quais esteja se lutando, isso não impede que nós cristãos, ou que aqueles que recebam essa graça salvadora da parte de Deus, continuem amando a lei de Deus excessivamente, irmãos. É como diz o salmista: amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro, mais do que o ouro depurado, não é? Diz ali a palavra de Deus. Então esse é a oitava consideração que nós precisamos fazer quando nós falamos sobre graça comum e a graça salvadora, a graça que é restrita,
essa graça, não é, que é temporária, mas a graça salvadora, transformadora, regeneradora da parte de Deus. A nona consideração que Brooks nos leva a fazer diz respeito ao seguinte: a verdadeira graça leva a alma a descansar em Cristo, em seu bem supremo. Trabalha a alma, essa alma trabalha para estar centrada em Cristo como seu fim mais elevado e último. Você vai se lembrar as palavras dos discípulos, né? Lá em João capítulo 6, verso 68. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus amados, essa sabedoria que um crente tem de Cristo leva ao centrar-se na sabedoria de Cristo. Quando nós falamos sobre o amor, não é? O amor que a alma tem por Cristo leva a alma a se centrar no amor de Cristo. A justiça que nós nutrimos por causa e em razão de Cristo leva a alma a centrar-se na justiça de Cristo. A verdadeira graça é um raio de Cristo e onde ela estiver naturalmente ali, ela levará a alma a descansar em Cristo. É como Brooks nos diz, a torrente não conduz mais naturalmente à fonte, nem o efeito à causa, do que a verdadeira graça conduz a alma a Cristo. Mas a graça restritiva, a graça temporária, ela opera a alma para centrar-se e descansar nas coisas que estão abaixo de Cristo. E às vezes faz com que a alma se concentre, por exemplo, nos louvores dos homens, nas honras que são prestadas pelos homens. Às vezes, para descansar nas recompensas que são providas pelas criaturas, pelos homens. Mas o que é que Jesus diz? E o que é que Jesus adverte acerca disso? Em Mateus no capítulo 6, versos 1 e 2, Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quanto, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, meus amados irmãos, a verdadeira graça nos faz descansar em Cristo Jesus. A verdadeira graça nos leva a entendermos qual é o fim da nossa vida, não é? Qual é o bem supremo. A verdadeira graça trabalha na nossa alma, meus amados irmãos, com a finalidade de nos conformar a Cristo todos os dias da nossa vida, com esse fim último e principal da nossa vida, que é glorificá-lo acima de todas as coisas e gozá-lo por toda a eternidade. A verdadeira graça, ela nos faz entender qual é de fato e definitivamente a razão da nossa vida, meus amados irmãos. Por último, Thomas Brooks também diz que a verdadeira graça capacitará a alma a se sentar satisfeita e contente com os puros, santos prazeres fornecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que o desfrute de Cristo sem honra satisfará a alma. O gozo de Cristo sem as riquezas, não é? Sem os prazeres, sem os louvores dos homens, contentarão e satisfarão a alma daqueles que estão debaixo da sua graça regeneradora e salvadora. E Brooks vai dizer, olha, isso é o suficiente. Os homens, os crentes de fato, de verdade, meus amados irmãos, embora possam não desfrutar de honra, de riqueza, de saúde, nem terem amigos, para eles basta que eles tenham Cristo, que Cristo reine, que Cristo seja o conquistador, que Cristo seja o rei triunfante. Amados, Cristo é o pote de maná, Cristo é a botija de óleo, um oceano sem fundo de todo conforto, conteúdo e satisfação para aqueles que o amam. Aquele que possui Cristo, meus amados irmãos, ele está tão satisfeito em Cristo que ele não deseja mais nada. Aquele que o deseja não desfruta de nada nesta vida que lhe é concedido, inclusive para a manutenção da sua vida física, mas ele não vai utilizar nada dessas coisas em vão, mas sempre para a glória de Cristo, satisfazendo-se em Cristo. Paulo vai dizer, nada tendo e ainda possuindo todas as coisas. Que coisa linda, meus amados irmãos. Mas o que dizer de um homem que tem apenas a graça comum, a graça temporária, a graça restritiva? Esse homem não se satisfaz. Um dos grandes problemas do homem natural, não é? E contra o qual também nós crentes às vezes lutamos é a insatisfação.
Parece que a gente nunca está contente, né? Mas essa característica principal é a característica do homem que não tem a graça regeneradora e salvadora. Ou seja, ele não pode estar satisfeito, ele não pode se contentar debaixo da falta dos confortos exteriores desse mundo. Perceba, Cristo é bom com honras, diz esse homem. Cristo é bom com as riquezas, Cristo é bom com os prazeres. Ele é bom com essas coisas e conteúdos exteriores. Ele diz, devo ter Cristo e o mundo. Ou então, dizer como aquele jovem lá no Evangelho, né? O jovem rico. Apesar da minha alma, eu vou abandoná-lo. Eu vou abandonar Cristo para abraçar o mundo, como nós vimos aqui no vídeo anterior. Pensando nisso e observando aquilo que está ao nosso redor, nós nos questionamos, irmãos, quantos existem no mundo que não podem sentar-se satisfeitos, contentes, não é? Sob o carecerem deste ou daquele conforto e conteúdos externos. São pessoas que, por causa dessa falta de contentamento nas coisas, são pessoas irritantes, furiosas, enlouquecidas, como se não houvesse Deus, como se não houvesse céu, como se não existisse inferno, como se nenhum Cristo existisse para compensar todos aqueles desejos exteriores para suas almas. Mas a alma graciosa, essa pode dizer, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo porque eu tenho Cristo. Tendo, portanto, todas as coisas nele, não preciso procurar uma outra recompensa, porque Cristo é a minha recompensa universal. Ela é a principal, ela é a mais alta recompensa que eu posso ter para a minha alma. Essa pessoa transformada pela graça salvadora de Deus, ela pode abrir a sua boca e dizer, nada é doce para mim, sem o desfrute de Cristo nestas coisas. Então, nas honras, não é, que em si não são equivocadas, não é? Uma pessoa pode ser honrada, não é? Reconhecida. Nós podemos ter pessoas que têm várias posses ricas. Nós podemos ter pessoas, não é? Nós podemos ficar contentes quando as pessoas nos valorizam, mesmo não sendo cristãs. Mas todas essas coisas não se tornam doces para nós se Cristo estiver longe de nós. Mas elas se tornam proveitosas para nós se nós estivermos centrados em Cristo Jesus. Meus amados, Brooks diz que a confluência de todo o bem exterior não pode fazer um céu de glória na nossa alma. Se Cristo, que é o topo da nossa glória, estiver ausente. Olha que coisa interessante, irmãos. O que Absalão vai dizer? Está registrado lá em 2 Samuel, né, capítulo 14, verso 32. Ele diz, o que é tudo para mim, enquanto eu não posso ver o rosto do rei? Então, o que são todas as coisas para nós, se nós não podemos contemplar o rosto daquele ao qual nós dirigimos todo o nosso amor, meus amados irmãos? Toda a intensidade da nossa alma. Ora, minha honra não é meu Cristo, não. Minha honra não são as minhas riquezas. Minha honra não é o favor dos homens. Cristo não é isso para mim. Deixe, porventura, como diz Brooks, que o homem, não é, reparta o mundo entre eles, desde que eu tenha Cristo para mim. Então, uma alma, alvo da graça regeneradora de Cristo, ela preza por Cristo acima de tudo. Ela deseja desfrutar de Cristo acima de todas as coisas desse mundo. A presença do Senhor suprirá a ausência de todas as outras coisas, de todos os outros confortos. A sua ausência, por outro lado, escurecerá e amargurará todos os nossos confortos. De modo que os nossos confortos não terão nem gosto de conforto, nem aparência de conforto, nem calor de conforto, quanto que o próprio Cristo deve confortar a nossa alma, se ele estiver longe. Então, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 11, Cristo é tudo em todos, irmãos. Mas Cristo é tudo em todos para as almas verdadeiramente alcançadas pela sua graça regeneradora e salvadora. Brooks diz então que se nós estivermos doentes, Cristo é o médico. Se nós temos sede, meus amados irmãos, ele é a fonte. Se os nossos pecados nos perturbam, não é? Aquela luta contra o pecado, Cristo é a nossa justiça.
Se nós precisamos de ajuda, Ele é poderoso para nos salvar. Se nós tememos a morte, Ele é a vida. Se nós estivermos enfrentando o vale da sombra da morte, trevas, Ele é a luz. Se nós somos fracos, Ele é a nossa força. Se nós estivermos, meus amados irmãos, como muitos agora cristãos estão enfrentando sérios problemas de ordem financeira, ou muitos estão mergulhados na pobreza, Jesus Cristo é a nossa fartura. E se nós, de fato, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todos os nossos sentimentos, desejamos o céu, Jesus Cristo é o caminho para o céu. Então, Cristo, meus amados irmãos, Ele é perfeitamente tudo para nós. Essa é a diferença da graça salvadora, da graça regeneradora, da graça santificadora, para aqueles que têm apenas a graça temporária, restritiva, que não pode salvar. O meu desejo é que você seja alvo dessa graça santificadora do Senhor. E o meu desejo é que o Senhor lhe faça pensar cada dia mais sobre esses elementos que nós vimos aqui. Entender essas diferenças. Mas de fato ter Cristo como aquele que é perfeitamente tudo para você. Tudo para você. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Que Deus possa abençoá-lo com essa palavra, meus amados irmãos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.